Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade neste devocional Pequeno Almoço com Deus de compartilhar uma palavra. Nesta manhã eu quero colocar valores em algo que muitas vezes nós, olhando para a nossa própria situação, nós pensamos não existir nenhum valor, nenhum preço, mas a bênção de Deus, ela é muito preciosa. A bênção que Deus estabelece na nossa vida, ela tem um valor extremamente extraordinário. Eu quero partir de um texto bíblico, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro dos princípios, no versículo de número 29 até o versículo de número 34, ele revela uma história, no mínimo, interessante, uma história tremenda que faz muitas vezes nós pensarmos na valorização daquilo que o Senhor nos confia, daquilo que o Senhor nos entrega. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então diz Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, neste texto bem conhecido da palavra do Senhor, nós percebemos que Esaú, ele detinha por direito, por ter nascido primeiro, a bênção da primogenitura. Esta bênção, ela representava que ele daria continuidade, ele daria sequência à riqueza, aos benefícios que a família tinha como líder. Ele tinha um monte de privilégios que ele receberia já quando seu pai partisse para a eternidade. No tempo odierno que estamos vivendo, esta primogenitura, ela é condicionada à graça de Deus. Por isso que quando nós olhamos para aquilo que o escritor aos Hebreus revela, no capítulo 12, versículos de número 16, 17, a partir do 15, ele revela que Esaú, ele perdeu o direito da primogenitura porque ele se afastou da graça de Deus. Quando nós olhamos para esta expressão, Esaú, ele chegava cansado do campo e recebe um prato, ele percebe um prato, e este prato, um prato vermelho, ele desejou aquele prato, ele viu que aquilo era saboroso, e ele resolveu tomar aquilo como sendo a coisa mais importante da sua vida. Era um prato que solucionaria apenas para um momento as suas necessidades pessoais. E agora Jacó, seu irmão, que o próprio nome já significa suplantador, enganador, ele oferece aquele prato como preço em troca da bênção da primogenitura. Esaú, de forma precipitada, ele diz: eu estou a ponto de morrer de fome. Ou seja, ele está potencializando o problema presente que ele está vivendo e não confiando na esperança futura de alguém que está debaixo da bênção de Deus. A Bíblia revela que Jacó diz: olha, você vai jurar primeiro para mim, aí depois você pode comer. Aquele momento, ele representa o momento que o adversário da nossa alma, ele coloca diante de nós coisas que são apenas imediatistas, coisas que são supérfluas, coisas que só terminam aqui, não continuam para a eternidade, para tentar roubar de nós a esperança eterna, a garantia eterna, o galardão eterno. E diz a Bíblia que Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura. E agora, para a situação dele tornar-se mais crítica, o seu pai vai chegando ao final da vida e resolve abençoar. Diz: vai procurar uma casa para mim, faz um guisado novamente para que eu te abençoe antes que eu morra. Mas aquele que começou a suplantar o irmão, ele estava vivo, estava de pé, ajudado pela sua mãe. Ele prepara um guisado para o pai. Agora ele engana o próprio pai e vai de encontro e rouba uma vez mais
a bênção de Esaú. Esaú, quando chega da caça, ele tem a triste surpresa de saber que a sua bênção já tinha dono, a sua bênção já tinha outro endereço. O escritor aos Hebreus diz que ele, mesmo chorando com lágrimas, ele não alcançou o lugar de arrependimento. Quantas pessoas nos dias que estamos vivendo, eles trocaram a presença do Senhor por 5 minutos de prazer no pecado. Eles trocaram uma história toda com Deus por uma improvisação que criaram com as suas próprias letras, com a sua própria caneta, com a sua própria vontade, com as suas próprias decisões. Mas a bênção do Senhor para a nossa vida, ela é algo que vale muito mais do que milhões, bilhões, trilhões de euros. A bênção de Deus para a nossa vida, o próprio sábio diz, ela não acrescenta dores. O Senhor, quando Ele trabalha algo em nossa vida, é só para aquilatar, é só para dar brilho, é só para dar nobreza à bênção que Ele nos estabeleceu. Mas a bênção de Deus, ela é condicionada à confiança. A bênção de Deus, ela é condicionada à obediência. E agora Jacó rouba a bênção. O irmão dele, Esaú, chora. Ele clama, mas não pôde receber mais a bênção, porque a bênção já tinha dono. Nesta manhã, neste rápido devocional que eu compartilho consigo, o que eu quero que nós interiorizemos, como diz o português por aqui, é quanto vale a unção de Deus na nossa vida. Quanto vale a alegria da salvação? Quanto vale as promessas da eternidade para nós? Quanto vale a caminhada com o Senhor? Quanto vale a verdade bíblica para nós? Esses valores, eles não existem indexadores econômicos que podem pagar. Não existe indexador econômico que pode comprar a bênção de Deus. É porque esta bênção ela não pode ser vendida. Muitas vezes Satanás ele tenta roubar a bênção que Deus te entrega, a bênção que Deus te confia. Mas nesta manhã eu quero te convidar a usar a autoridade do nome de Jesus Cristo. E quando as propostas forem colocadas diante de si, quando os guisados de Jacó, os guisados que por vezes aparentemente são saborosos, mas são venenos, são amargurosos, são amargura pura, nós entendemos que precisamos rejeitarmos as bolotas, rejeitarmos as lentilhas, rejeitarmos tudo que Satanás tem nos proposto, porque temos uma comida celestial para comer, temos um alimento especial para alimentar. A nossa bênção não é negociável, a nossa bênção ela vale mais do que o céu e a terra, a nossa bênção ela transcende para a eternidade. Por isso não troque a bênção de Deus por um guisado de pecado, por um guisado do mundo, porque o próprio Samuel no seu livro diz no capítulo 15 do primeiro livro, o versículo 22, Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. A bênção do Senhor não é algo calculado monetariamente, é por isso que não tem prazer nesta vida que vale mais do que a alegria da salvação. Não troque isso por nada, não substitua por nada, porque um prato de lentilhas não vale a bênção que Deus tem sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Nós vamos orar ao Senhor nesta oportunidade, pedindo ao Senhor para nos ensinar a cada dia a valorizar a bênção que Ele tem entregado nas nossas mãos, a bênção que Ele nos confia. Deus santo e maravilhoso, eu quero celebrar o Teu nome nesta manhã, Senhor, e suplicar, nos ajuda a ter o discernimento suficiente para não ser roídos por um remorso de perder a bênção do Senhor. Eu te peço, nos fortaleça nesta manhã, fortaleça aqueles que estão assistindo este vídeo, e peço que a Tua bênção permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Até amanhã, em outra oportunidade, se o Senhor nos permitir.